Bom dia, gente linda! Bora pra vida? Bora viver! Hoje nós vamos trazer um tema que eu já estive muito dentro dele. E como eu, várias pessoas também já estão, já estiveram ou ainda estão. É uma coisa muito básica, muito simples, mas que aperta muitos corações. O que acontece quando você, com o tempo, com as convivências, você vai perdendo a posse da própria vida? Vamos trazer hoje uma perspectiva sistêmica disso. A sensação, assim dizendo, de você perder a posse da sua própria vida e entregá-la a terceiros é uma experiência humana complexa, posso dizer, com raízes profundas em dinâmicas sistêmicas. Você fala dinâmicas sistêmicas? Sim, porque as dinâmicas sistêmicas, elas moldam nosso comportamento e as nossas percepções. Vamos lá. Você olhando por essa lente, a transferência da chave da nossa vida para outras pessoas não é um evento isolado, mas sim uma sintonia de padrões relacionados a crenças internalizadas que se perpetuam ao longo do tempo entre mãe, pai, avós, bisavós, trisavós, como se fosse uma linha do tempo, e nós continuamos nesse processo. Vamos lá. Vamos ver as dinâmicas sistêmicas por trás desta perda de posse. Primeira, é a necessidade de pertencimento e aceitação. Como seres sociais que somos, temos uma necessidade, assim dizendo, intrínsecas de pertencer a grupos e a sermos aceitas. Desde a infância, aprendemos a nos adaptar às perspectivas de nosso sistema familiar, social, cultural, para garantirmos, assim dizendo, a nossa conexão com os nossos familiares, amigos de escola e assim por diante. Essa adaptação, em alguns casos, pode levar à internalização de desejos, valores e prioridades de como se os outros fossem nossos, obscurecendo a nossa própria voz interior. Então, nós deixamos o outro tomar conta de nossa própria vida e ficamos quietos, obscuros em nosso canto, deixando cada dia nós morrermos um pouquinho por dentro. 2. Medo da rejeição e dos conflitos. A transferência da posse da nossa vida pode ser uma estratégia, assim dizendo, inconsciente, para evitar o conflito e a rejeição. Assim dizendo, vou ficar quietinha no meu canto para não trazer conflitos familiares ou entre amigos. Alinhar as nossas decisões e ações com perspectivas de as pessoas significativas para nós, vamos dizer, pais, parceiros, amigos, figuras de autoridade, mesmo no serviço. Então, nós estamos sempre buscando aprovação e evitando o desconforto de opiniões divergentes ou a nossa própria desaprovação. Esse medo pode nos paralisar e impedir que sigamos nossos próprios caminhos. Posso dizer, eu fiz isso por muitos e muitos anos. Não que eu me arrependa, mas eu aprendi que este não é o melhor caminho. Vamos lá. Um terceiro ponto muito importante são os padrões de dependência emocional. Em sistemas onde a dependência emocional é um padrão normalmente estabelecido, indivíduos podem aprender a buscar validação e direção externa para suas vidas. Essa dependência pode ser reforçada por dinâmicas de superproteção ou controle por parte dos outros.
dificultando, assim dizendo, o desenvolvimento da nossa autonomia e da autoconfiança necessário para assumirmos posse de nossa própria vida. Quarto, crenças internalizadas sobre autoeficácia e valor pessoal. Experiências passadas em nosso sistema pode ter contribuído para a formação de crenças negativas sobre nossa capacidade de tomar decisões acertadas ou sobre o nosso próprio valor. Quantas vezes você já sentiu que não tem a mesma capacidade que o outro tem? Talvez você tenha até mais, mas você se subjuga. Sem internalizarmos mensagens de que não somos capazes, de que precisamos da aprovação dos outros para sermos validados, a tendência de entregar a nossa chave da vida a terceiro se torna mais provável. Quinto, que eu considero muito importante: repetições de padrões familiares. Muitas vezes replicamos em nossas vidas adultas padrões relacionados e, assim dizendo, padrões relacionais observados em nossa família de origem. Se crescemos em um sistema onde um dos membros exercia um controle excessivo sobre os outros, ou onde a individualidade era suprimida em prol da harmonia aparente, podemos inconscientemente repetir esses padrões em nossos relacionamentos atuais. Creio que muitas pessoas já fizeram isso. Em casa, quem tinha o domínio de toda a situação era o meu pai. Então todos tinham que indiretamente obedecê-lo. Então nós aprendemos que o outro sempre tinha prioridade. Agora vamos a um ponto de como despertar e a retomada dessa posse. A percepção de que transferimos esta chave da nossa vida para terceiros, geralmente ela vem acompanhada de sentimentos de aprisionamento, frustração, impotência. Esse despertar, embora doloroso, é o primeiro passo para a retomada da posse. Então vamos ver por que nós fazemos isso. Fazemos isso pura e simplesmente porque em algum nível essa transferência serviu um propósito dentro de nosso sistema. Seja para, assim dizendo, garantir a sobrevivência emocional, evitar conflitos ou manter um senso de pertencimento. Essa dinâmica se estabelece como uma forma de navegar na complexidade de nossos relacionamentos. E essa jornada para você voltar a si, enrosquei, ter novamente a posse de si? Vamos lá, como faremos isso? Para você retomar a posse de sua própria vida, que é um processo que envolve muito autoconhecimento, questionamento de crenças internalizadas e a negociação de dinâmicas relacionais. Esta última, creio que seja a parte mais difícil. É um caminho que exige coragem para confrontar os seus medos, estabelecer limites saudáveis e reconectar-se, principalmente aos seus desejos e aos seus próprios valores. Assim dizendo, ao compreendermos as dinâmicas sistêmicas que, assim dizendo, contribuíram para a nossa perda da posse da nossa vida, podemos iniciar, assim dizendo, um processo de cura e empoderamento, construindo, a partir desse instante, relações mais autênticas e assumindo a responsabilidade para a nossa própria jornada. A chave da nossa vida sempre esteve dentro de nós.
esperando para ser redescoberta e utilizada para trilhar, assim dizendo, um caminho mais alinhado da nossa verdadeira essência. Quantas vezes você já se deixou se abater, morrer por dentro, se aprisionar pelo domínio de outra pessoa? Quantas vezes você já se apagou dentro de você? Chegou o momento de abrir as janelas, abrir a porta da sua vida e começar novamente. Você tem essa oportunidade. Você merece. Você pode. E se por acaso precisar de alguma ajuda, estamos disponíveis. Um grande beijo a todos. Uma ótima quarta-feira e que a vida seja sempre maravilhosa. Beijo a todos, porque a vida é bela.